Olá, eu sou o pastor Danielson, estou aqui na Igreja Metodista em Santa Rosa e as pessoas me perguntam e se fala muito assim sobre o que é a tal da Escola Bíblica EBD, né? Escola Bíblica Dominical, essa sigla, para que serve, qual é a diferença dela com o discipulado, quem é que precisa, o que é, para que serve e quem é que precisa da escola dominical, qual é o fundamento bíblico disso, qual é o fundamento tradicional, histórico disso. Pouquinhos minutos é sobre isso que nós vamos estar falando, sobre isso. Escola Bíblica Dominical, o que, para quê e para quem. Escola Bíblica Dominical, EBD. O que, para quê e para quem? O que? Primeiro, a Escola Bíblica Dominical é uma atividade de ensino da Palavra de Deus. Pode-se usar materiais, revistas, manuais, mas se fundamenta basicamente no estudo das Sagradas Escrituras, no estudo da Bíblia. Eu costumo relacionar a Escola Bíblica Dominical como, entre aspas, o culto de doutrina ou o culto de ensino. Mas espera aí, Danielson, não tem ensino na Bíblia, nos cultos regulares? Não tem ensino nos grupos de discipulado, nas células? Sim, com certeza tem. Só que o foco principal da Escola Bíblica Dominical é, de fato, se aprofundar nas Escrituras. O próprio Jesus, ele vai dizer assim: examinai as Escrituras, está em João capítulo 5, versículo 39, examinai as Escrituras, porque vocês acreditam ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examinar não é apenas fazer uma leitura leve. Examinar não é ouvir uma pregação de 20, de 30 minutos ou de 1 hora que seja. Examinar é tu realmente entender profundamente o que está por trás. Hoje em dia, nem sempre foi assim, mas hoje em dia é muito fácil. As pessoas têm Bíblia em casa, têm Bíblia virtual no celular, no tablet, no notebook, né? Compram uma Bíblia às vezes por menos de R$5. Então, assim, hoje em dia a Bíblia está à disposição realmente. Tem a Bíblia online na internet, mas o que muitas pessoas dizem assim: eu não gosto de ler a Bíblia porque eu não entendo o que ela diz. Ou a impressão que eu tenho é que a Bíblia é um livro velho, antigo, não se aplica a mim. Pois a escola bíblica dominical, a escola bíblica em si, da parte dominical eu já vou falar, mas a escola bíblica dominical em si, ela trata justamente disso. Não apenas de ler a Bíblia, mas de fato de compreender, fazer aquilo que Jesus disse, examinar as Escrituras. Jesus fez. A palavra do Senhor em diversos momentos diz que a gente deve crescer em conhecimento e em graça. Que conhecimento? A gente deve crescer em conhecimento de esportes ou conhecimento do mercado financeiro? Não, a gente deve crescer em conhecimento de Deus. E a Bíblia é essa fonte de conhecimento. Para isso que serve a escola dominical. Então, algumas pessoas vão dizer: então, se já tem escola dominical, não precisa de discipulado. Se já tem escola dominical, não precisa do culto, de ter pregação no culto regular. Não, porque são formas diferentes. Mateus capítulo 28, versículo 19 em diante, Jesus vai dizer assim: pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações e ensinai-os a guardar tudo aquilo que eu tenho ensinado. São 3 ordens em uma. O ide do Senhor Jesus são 3 ordens: pregar, discipular e ensinar. Vou falar de novo, leia na tua Bíblia: pregar, discipular e ensinar. Então,
Nos cultos regulares, a gente faz a primeira parte do ID, pregar. Pregar a toda criatura, um evento público, as portas estão abertas, entram pessoas que são da igreja, entram pessoas que são de outras igrejas que vêm visitar, entra pessoas que nem são de igreja nenhuma, estão simplesmente visitando as igrejas. Vários tipos de pessoas chegam e é o momento da pregação no culto, né? Claro que o culto tem outras funções, tem a função de adoração, tem a função de serviço a Deus, tem a função de comunhão, tem outros sentidos, mas do sentido da palavra, no culto se faz a primeira parte dessa ordem do ID de Jesus, pregar o evangelho a toda criatura. O grupo de discipulado, né, as atividades de discipulado não são um curso bíblico, não são escola bíblica, mas é essa segunda ordem, discipular. Discipular é realmente tu colocar a doutrina de Jesus Cristo na vida prática. Por isso que tem que ser em grupos pequenos, pode ser até de 1 em 1, de 2 a 2, né? O líder, o discipulador e o discípulo, ou pode ser grupos pequenos. O próprio Jesus, ele tinha um grupo pequeno, ele não tinha assim uma multidão de pessoas que ele estava discipulando, ele tinha pequenos, porque apenas 12. Por quê? Porque ele precisa ter contato com essas pessoas, ele precisa estar de fato e verdade tendo uma intimidade, uma conversa, para que possa acontecer essa transmissão da doutrina na prática. Na atividade de discipulado não faz só parte as reuniões de pequeno grupo, onde se faz estudo bíblico, mas se faz estudo bíblico voltado para a vida prática do sujeito, né? Mas também, além dessas reuniões de estudo bíblico, se conversa, se faz uma tomada de conta a respeito da vida da pessoa, e se faz atividades de acompanhamento, né? Pega os discípulos e se vai fazer evangelismo, pega os discípulos e coloca os discípulos para ajudar a ministrar um culto, pega os discípulos e vai fazer uma atividade social. Isso tudo faz parte do discipulado, e é uma ordem bíblica. Ela não é a pregação do culto regular, e a escola bíblica não é o discipulado. A escola bíblica é a terceira parte, dessa ordem de Jesus, não é a igreja metodista ou qualquer outra igreja, é Jesus que deu essa ordem. Ide, fazer discípulos de todas as nações, batizar no nome do Pai, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos e ensinar-os a guardar. Essa terceira parte, ensinar-os a guardar. Porque a gente só consegue guardar em nosso coração, guardar em nossa mente, aquilo que a gente compreende. Se tu simplesmente decorar um versículo bíblico, meu irmão, minha irmã, tu não vai ter conhecimento realmente da Bíblia, tu não vai guardar, mas aquilo que tu realmente compreender, profundamente compreender, isso. Então a escola bíblica é esse momento. Não existe desculpa para dizer, eu tenho a Bíblia em casa, mas eu não leio porque não entendo nada. Tem escola bíblica dominical, não é só metodista que faz escola bíblica dominical, ou escola bíblica sabática, ou escola bíblica qualquer que seja, na quarta-feira, na terça-feira, não importa o dia. Da parte do dominical eu vou fazer um pequeno comentário, mas a escola bíblica é para que a gente consiga compreender as Escrituras, para que a gente faça aquilo que Jesus disse, examinar. Examinar não é simplesmente dar uma leitura corrida. Examinar é realmente tu ler profundamente, entender cada significado, estudar qual é a aplicação disso, qual é o contexto histórico, qual é o contexto devocional, qual é o contexto profético, qual é o contexto espiritual dessa escritura. Isso é examinar, e é isso que se faz na escola bíblica. Se usa manuais, se usa revistinhas, se usa audiovisuais, tudo isso, mas o foco é entender o que? As escrituras, obedecer essa terceira parte do ID de Jesus, que é ensinar a guardar tudo o que ele, e desde quando começou a escola bíblica? Bom, a escola bíblica já está presente, mas não com esse nome, desde a igreja primitiva, porque na igreja primitiva, logo que Jesus subiu aos céus e os discípulos de Jesus ficaram cuidando da igreja, esse é o período chamado de igreja primitiva. Nesse período, essa igreja liderada pelos discípulos de Jesus, pelos 11 discípulos de Jesus e por mais uns que estavam ali junto,
Essa igreja primitiva tinha atividades de estudo no modelo das sinagogas judaicas, das sinagogas israelitas. A sinagoga é tipo uma escola das escrituras, uma escola bíblica dos israelitas, que existe até hoje. E nesse modelo das sinagogas, nesse modelo de escola, se tinha estudo bíblico. Durante a Idade Média, quando a igreja foi tomada pelo poder do Estado e se afastou do poder de Deus, se afastou da presença de Deus, a igreja ficou aprisionada e misturada com o Estado, se acabou as atividades de ensino. Foram cerca de 1000 anos em que a palavra de Deus não era mais ensinada como era ensinada na igreja primitiva. Foi um momento muito triste na nossa história. Foi um momento muito final da Idade Média. Os chamados pré-reformadores, pessoas começaram a desejar a ensinar a palavra de Deus novamente, começaram a ensinar a palavra de Deus, e isso culminou no movimento da Reforma Protestante do século XVI, em que os reformadores, na Alemanha, na França, em diversos lugares onde haviam os reformadores voltaram com força e daí sim trouxeram de volta essa escola. Como já estava instituído o domingo como sendo feriado, onde ninguém tinha trabalho, era dia de folga, então nesse dia todos poderiam participar, porque não seria cobrado hora de serviço, então foi estabelecido o domingo, e daí a escola virou escola dominical. Por que isso? Durante a semana as pessoas podiam ir para a faculdade, para as universidades, podiam ter o seu trabalho, mas no domingo tinha uma escola dominical para estudar exclusivamente a Bíblia. Então, esse termo escola bíblica dominical começou a surgir, essa ideia começou a surgir no período da Reforma. Não importa, meu irmão, minha irmã, se a escola bíblica é no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta ou no sábado, como no início era no sábado, lá na escola primitiva, na igreja primitiva era no sábado. Importante e fundamental é que a Bíblia seja compreendida. E agora chegamos à terceira pergunta. Então eu falei o que é, e agora eu vou falar a última assim, para quem é? Para quem é? Algumas pessoas vão dizer assim, escola bíblica é para criança. Sim, também é para criança. Também é para criança. Mas escola bíblica fundamentalmente começou com adultos. Porque na igreja primitiva, a escola bíblica, no modelo tinha criança também, classes especiais e tal, e é para criança também, mas fundamentalmente é para adulto. Para qual adulto? Outros vão dizer assim, sim, a escola bíblica é para adulto que está se convertendo agora, mas eu tenho 30 anos de igreja, eu tenho 40 anos de igreja, eu tenho 10 anos de igreja, eu não preciso da escola. Não, irmãos e irmãs, a Bíblia, a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Então a gente precisa realmente examinar as Escrituras continuamente. Aquele conhecimento bíblico que tu adquiriu nos 30 anos, ou nos 20 anos, ou nos 10 anos, ou nos 5 anos, em um ano que tu está na igreja, esse conhecimento, Deus tem mais para te dar. Então, a escola bíblica é para ti que é criança, a escola bíblica é para ti, que é adulto, recém-convertido, que está aprendendo as linhas das Escrituras, que não consegue compreender, e a escola bíblica é para ti também, para ti que é adulto, maduro na fé e que sabe que isso agrada a Deus, porque um verdadeiro cristão, um verdadeiro convertido, ele quer agradar a Deus, e é da vontade de Deus que a gente estude a sua palavra. Então, além de ser um momento de conhecimento, a palavra do Senhor diz bem claro que nós temos que crescer em sabedoria, em graça e em conhecimento. Graça no culto de oração, a gente cresce em graça. Graça nos retiros, a gente cresce em graça. Graça na oração no monte, a gente cresce em graça. Graça nas vigílias de oração, a gente cresce em graça. Graça nos momentos de louvor, de adoração, a gente cresce em graça. Mas o conhecimento é no estudo bíblico. E o estudo bíblico é importante sim. E é um ato de adoração. Se realmente ama a Deus, se tu realmente adora o Senhor, se tu realmente serve o Senhor, então tu também
ama a palavra de Deus e quer estudar a palavra de Deus. E qual é a melhor maneira de estudar a palavra de Deus se não é com pessoas que se dedicaram a estudar isso? Porque tanto o pastor, a pastora, ou o professor, a professora da escola dominical, eles são pessoas que se dedicaram a estudar isso para que possam tirar as dúvidas. Não é que simplesmente o pastor, a pastora, o professor, a professora da escola bíblica, ele não está ali para simplesmente transmitir um conhecimento, mas ele está aqui para construir o conhecimento junto contigo, porque quem nos ensina todos juntos é o Espírito Santo. O professor, o coordenador, aquele que está dirigindo, presidindo a escola bíblica, ele está só dirigindo, direcionando o estudo, coordenando os trabalhos, mas o nosso professor é o Espírito Santo, porque quando 2 ou mais se reúnem em nome de Jesus, ele está no nosso meio. Tu quer ter uma aula com Jesus? Vem para a escola dominical, porque quando 2 ou mais estão juntos em nome de Jesus, ele está junto conosco. Escola dominical é para ti, escola dominical é para nós. Dominical, sabática, da quarta-feira, da terça-feira, escola bíblica. A palavra de Deus precisa ser renovada em tua vida. E eu quero te convidar, a Igreja Metodista em Santa Rosa e as igrejas metodistas de todo o Brasil sempre divulgam isso, e é gratuito, né? Tu não precisa fazer curso, pagar um curso de teologia, né? Ou fazer esses cursos às vezes por internet que tu não tem contato com o professor, não sabe quem que é e só vai estudar coisas que às vezes pode estar estudando heresia sem saber. Vem para a escola bíblica. A escola bíblica é o lugar para tirar as dúvidas, a escola bíblica é para crescer, e se tu tem conhecimento de Deus, a escola bíblica é o lugar para te compartilhar esse conhecimento com irmãos e com irmãs. Escola bíblica para mim, escola bíblica para ti, escola bíblica para todos nós, porque Jesus disse: examinai as Escrituras. A palavra do Senhor nos afirma: crescei em graça e em conhecimento. Venha buscar o conhecimento na escola bíblica. E aqui em Santa Rosa nós também temos, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe. Se quiser mais alguma informação, coloque aqui nos comentários do vídeo as suas dúvidas, o que tu quer saber, por quê, se alguma coisa não ficou clara, ou se tu tem alguma ideia, ou se tu discorda de alguma coisa, coloca aqui nos comentários, que com certeza a gente, com muita alegria, a gente vai acolher os teus comentários e vamos responder, tá bom? Um forte abraço, que a graça do Senhor Deus te abençoe, em nome de Jesus, e te vejo na escola bíblica, tá bom? Um abração!